Aleluia. Primeiro livro de Samuel, capítulo 25. Amém. Diz assim: Senhor, faleceu Samuel, todo Israel se juntou e o pranteou, e o sepultaram na casa em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. E havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo, e era este homem muito poderoso, e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosquiando as suas ovelhas no Carmelo. Versículo 3, e era o nome desse homem Nabal, e o nome da sua mulher Abigail, e era mulher de bom entendimento e formosa, porém, o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Calebe. Versículo 4, e ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas, e enviou Davi 10 mancebos, e disse aos mancebos: subi ao Carmelo, e indo a Nabal, perguntei em meu nome, como está? E assim direis àquele próspero: paz tenha, e que a tua casa tenha paz, e tudo o que tens tenha paz. Agora, pois, tenho ouvido que tem tosqueadores. Ora, os pastores que têm estiveram conosco. Agravo nenhum fizemos, nem coisa algumas lhes faltou, todos os dias que está no Carmelo. Pergunta-o aos teus mancebos, e eles lhe dirão: este mancebo, pois, ache graça a teus olhos, que viemos em bom dia. Dá, pois, aos teus servos, a Davi, teu filho, o que achares à mão. Chegando, pois, os mancebos de Davi, e tendo falado a Nabal todas aquelas palavras em que Davi calaram. Versículo 10. Nabal respondeu e disse: quem é quem o filho? Muitos servos há hoje, e cada um foge do seu senhor. Versículo 12. Eu vi quem é esta. 13. Disse Davi aos seus homens: cada um cinja a sua espada. Um cingiu a sua espada, e cingiu também a Davi a sua espada, e subiram após Davi. Quantos homens? 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Porém, o avançou a mulher de Nabal, dizendo: eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo. Porém, ele se lançou a eles. Versículo 15. Todavia, aqueles homens têm sido muito bons,
e nunca fomos agravados deles, e nada nos faltou em todos os dias que conversamos com eles, quando estavam no campo. Versículo 16. De muro em redor nos serviram, assim de dia como também de noite, todos os dias que andamos com eles, apacentando as ovelhas. Versículo 17. Ora, pois, agora, e vê o que hás de fazer, porque já de todo determinado está o mal contra o nosso amo e contra toda a sua casa. E ele é um tal filho de Belial, que não há quem lhe possa falar. Versículo 18. Então Abigail se apressou. Diga depois de mim: Abigail se apressou. E tomou 200 pães e 2 odres de vinho e 5 ovelhas guisadas e 5 medidas de trigo tostado e 100 cachos de passas e 200 pastas de figo passado, e os pôs sobre o jumento e disse ao mancebo: ide adiante de mim, que eu vou seguirei de perto. O que, porém, não declarou a Nabal. Versículo 23. Vendo, pois, Abigail que Davi apressou-se e desceu do jumento e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi e se inclinou à terra. Versículo 24. E lançou aos seus pés e disse: minha seja a transgressão, deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. Em nome de Jesus. Quero falar nesta noite a respeito da atitude que quebra o furor, atitude que afugenta todo o furor, que afugenta toda a ira. Nós observamos que Davi estava num momento crucial da sua vida, uma guerra tremenda travada contra ele. Samuel, o seu mentor, o que ungiu ele, era o seu pai na fé praticamente, que instruiu ele, tinha morrido. E depois da unção, Samuel morreu, Davi foi perseguido por Saul, por inveja. E ele sendo perseguido, nós vimos aqui ontem, aquela maravilhosa palavra ministrada pelo missionário Wellington, que Davi entrou na caverna, e quando ele entrou ali naquela caverna, ele agregou para si, naquela caverna, agregou para si os endividados, os apertados, os desgostosos de espírito, homens que ninguém dava valor algum, homens rejeitados, agregou ali os 400 homens ali e formou um grande exército. E nós observamos que ele, fugitivo de Saul, andando pelo deserto, aqueles homens não tinham provisão nenhuma. Os homens de Saul eram pagos para estar com Saul,
eram pagos para andar com Saul. E os homens de Davi não. Estavam no deserto e os pastores de Nabal estavam tosqueando as ovelhas, cuidando das ovelhas, e os homens de Davi foram muros para aqueles homens, para que nenhum salteadores, para que não acontecesse nenhum mal para os pastores de Nabal, para as ovelhas de Nabal. Tanto é que eles testemunharam aqui embaixo. Os próprios homens de Nabal testemunharam. Verdadeiramente eles não foi por muro, tá? Eles protegeram a gente, falando lá para Abigail. E nós observamos que tudo o que podia fazer pelos pastores e pelo rebanho de Nabal, Davi fez. Mas os homens estavam andando pelo deserto, chegou a vez agora de Davi. E Davi mandou 10 homens lá avisar para Nabal. Nabal, manda uns pedacinhos de pão para a gente aí, que a gente está com fome. Apenas uns pedaços de pão, alguma coisa para suprir a nossa caminhada aí. Davi mandou os homens em nome dele. E ele pergunta: quem é Davi? Quem é Davi? Amados, e o primeiro ponto que eu quero mostrar para os irmãos nesta noite, que ingratidão é um negócio sério. Ingratidão é um negócio terrível. Ingratidão fecha a porta aqui na terra, fecha a porta no céu. Ingratidão deixa as pessoas isoladas, minguando. Ingratidão recolhe a mão de Deus. E aquele homem, não conheço. Davi irou-se, falou assim: não. E tudo que Davi falava para os seus companheiros, seus valentes, não, é agora mesmo. Mandou cingir a espada, falou assim: olha, não vai sobrar ninguém, nenhum menino sequer daquela casa. Diga depois de mim: a família de Nabal estava correndo sério risco. Os homens estavam vindo bufando. Os homens estavam vindo ali sedento por vingança. Aí foi alguém na frente e contou para Abigail. E quando Abigail soube, a primeira coisa que Abigail fez, a casa dela estava em perigo. A casa dela estava correndo sério risco. A primeira coisa que Abigail fez, ela se apressou. Olha, quando a casa está correndo risco, mas não espera não, se apressa. Quando a casa está correndo risco, se apressa. E quando fala de casa, há diversas nuances, há diversas situações que está correndo risco, se apressa. Talvez a sua vida espiritual está correndo risco, se apressa. Talvez a sua saúde está correndo risco, se apressa. Talvez o casamento está correndo risco, se apressa. Se apressa. A casa dela estava em risco e ela se apressou. Eu não posso ficar parado diante dessa situação. Eu não posso cruzar os braços diante dessa situação. Ela se apressou. O que você tem que tomar providência urgente na sua vida, que você está relutando, que você está postergando, que você está jogando para frente, que você está ruim, mas você está falando que está bom, está ruim, mas você não dá para conviver assim, dá para levar assim. Não é hoje, amado, é hoje que você precisa se levantar, se apressar e tomar uma decisão
Assim, o mais rápido possível. É hoje que você precisa tomar essa atitude de se levantar em nome de Jesus. Não jogue para frente, não adie. Não jogue para frente, não adie. Aí, amada, ela foi correndo, preparou tudo aquilo, aqueles pão, uns guisados, preparou tudo e levou e chegou diante de Davi. E quando ela chegou diante de Davi, eu queria que você prestasse bastante atenção no que ela falou para Davi. Ela chegou diante de Davi e falou, ela se lançou com o rosto no chão. Ela se lançou com o rosto no chão diante de Davi. É impossível não ser ouvido diante de uma humilhação. Olhe para mim, é impossível não ser ouvido diante de uma humilhação. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou. Lá em cima, ela apressou. Aqui, quando ela viu Davi, ela se apressou de novo, porque era urgente, porque a família dela estava correndo risco. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento e prostrou-se com o rosto diante de Davi e se inclinou por terra. Aleluia. Isso arrebenta o coração de Deus. Isso move o coração de Deus. Isso moveu o coração de Davi. Isso moveu o coração de Davi. Deixa eu dizer para você quem era Davi. Davi era aquele que era o ungido. Quem era Nabal? Nabal era aquele perverso que não deu ouvido a ungido. Quem era Davi? Era ungido. Da onde Jesus veio? Veio da raiz de Jessé, veio de Davi, da tribo lá de Davi. Quem é Jesus? É ungido de Deus. Quem é Nabal? Nabal representa todos aqueles que não ouvem o ungido de Deus. Nabal é todo aquele que não ouve o ungido de Deus. Ela chegou diante do ungido, e se prostrou com o rosto em terra e lançou aos seus pés. Presta atenção no que aquela mulher fez. Olha, meu Senhor, este pecado eu assumo. A minha casa está em risco. Versículo 24. Lançou aos seus pés e diz: ah, Senhor meu, minha seja essa transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva. E aos teus ouvidos, e ouve as palavras de quem? Da tua serva. Aleluia. Quem precisa serve. Quem precisa se humilha. Você sabe por que muitas coisas dão errado? Porque não há humilhação. Sabe por que muitas coisas dão errado? Porque não, tá bom, o tempo vai resolver. O tempo vai resolver. Deixa seu dente ali com uma carizinha. Aí fala, o tempo vai resolver. Deixa, é a mesma coisa, amado. Vai matar você de dor. Vai destruir você. Ei, o tempo é hoje. Se humilha diante do Senhor. Só você que precisa. Levanta a mão, diga glória a Jesus. Só nesse versículo aqui ela falou 2 vezes a palavra serva. Durante a leitura para frente, 7 vezes ela fala a palavra serva, a tua serva, a tua serva, a tua serva, a tua serva. Agora preste atenção. Olha, eu quero assumir, bota na minha conta isso aí, tá? Eu sei que a minha casa está correndo risco, tá? Bota na minha conta aí. Aí sabe o que ela falou? Falou para quem? Falou para o ungido. Ela não falou para todo mundo. Ela falou para o ungido. Olha, tu conhece meu marido. O meu marido é como é o nome dele. E o nome dele é tolo. É sem sentido. É sem noção. É sem temor. O nome dele, ele é como é o nome dele. O que ela falou? Que ele é um tolo.
Ela falou para quem? Para o ungido. Preste atenção. No versículo 25. Meu Senhor, agora não faça este mal. Agora não faça a este homem de Belial, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele, qual é o seu nome. Nabal é o seu nome, e loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os mancebos que o Senhor enviaste. É loucura. Agora eu vou pedir para você fazer uma reflexão. Quem estava falando que era loucura, que ele agia como louco, quem era? A esposa. A esposa estava dando um relato dele. A esposa estava dando um relato dele. É assim, 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 assim. É por isso que a minha casa está desse jeito. É por isso que a minha família está correndo risco. Porque ele é assim, assim e assim. Ele falou para quem? Para ungida. Diga depois de mim. Ela falou para ungido. Ela deu relato completo para ungido. Por isto que a minha casa está desse jeito. Eu não sei como é que está a sua casa. Não sei como é que está a situação. Mas tem jeito nesta noite em nome de Jesus. Tem jeito nesta noite em nome de Jesus. Se perguntasse para você, você não podia falar nada não. Qual o relato que você daria do cônjuge? Qual o relato que você daria do cônjuge? Não, para ungido, não é para A, para B ou para C. O meu cônjuge é assim, assim, assim. A minha casa está assim, a minha casa está assado, porque o cônjuge está para ungido. A minha casa está assim, porque o meu esposo é assim, assim, assim. A minha casa está assim, minha casa está assada, a minha casa está um caos tremendo. Para ungido. Aí você poderia falar, a minha casa está assim, a minha esposa é assim, assim, assim. Para ungido. O meu filho está assim, está assado. Qual o relato que você poderia fazer nesta noite? Qual o relato? Para ungido. Será que seria um relato bom? Qual o relato? Será que seria um relato bom? Amado, aquela mulher agiu com muita sabedoria. Porque ela poderia fazer um barraco tremendo dentro de casa. Você sabe o que acontece? Muitas pessoas, ao invés de ir para os pés do Senhor, fazer um relato para ungido, fazer um relato diante do Senhor, ir para os pés, se humilhar diante do Senhor. Aí faz um barraco. Está vendo? Você é assim, você é isso, você é aquilo outro. Ela saiu, nem o marido sabia que ela tinha saído. Ela saiu para ir aos pés do ungido. Ela saiu para ir aos pés daquele que podia resolver. Mas ela podia fazer um barraco dentro de casa. Podia ou não podia? Ela foi aonde? Aos pés do ungido. Diga depois de mim. Ela foi aos pés do ungido. Ela foi aos pés daquele que podia resolver. Aleluia. Ela poderia fazer um barraco tremendo. Acontece que muitas pessoas estão vivendo de barraco em barraco, e o barraco está caindo, levanta outro. E o barraco está caindo, levanta outro. Só vivendo de barraco, está sendo barraco. Está na hora de mudarmos a postura e diante do ungido. Está na hora de mudarmos a postura e diante do ungido.
Aleluia! Ela poderia falar o que ela quisesse para a vida daquele homem, não ia mudar. Ela poderia fazer o barraco que quisesse, a família dela ia ser exterminada, só ia apressar o processo de exterminação, só ia apressar o processo de exterminação. Mas ela chegou, Senhor, eu estou aqui, não impulte este pecado, não impulte essa transgressão, não impulte, eu estou aqui diante do Senhor, olha para a tua serva, ouve a tua serva, ouve a tua serva, ouve a tua serva. Ela foi resolver aonde podia resolver, ela foi aonde podia encontrar solução, ela foi aonde ela podia encontrar a solução. Você é sábia. O que diz a palavra que a mulher sábia? A mulher sábia, a sua casa, mas engraçado que o tolo ali era ele. Então nós podemos falar, né, que o homem sábio edifica também a sua casa, mas o tolo, Nabal, era tolo. A Bíblia diz que ele era tolo, estava destruindo. Amado, quantos maridos aqui estão precisando de tomar uma atitude diante do Senhor, precisando de tomar uma atitude diante do Senhor, de ralar o joelho diante do ungido. Senhor, a minha casa está correndo risco, meu casamento está correndo risco, isso aqui está correndo risco, eu estou aqui diante do Senhor, prostrado diante do Senhor, porque eu sei que o Senhor tem resposta. Aleluia. Esse dia eu estava vendo um comentário de não sei se é verdade ou se é apenas um conto ilustrativo, mas como tem pessoas influentes, eu acho que foi verdade, não sei, que acho que a minha esposa sabe disso, Bill Clinton passou de carro, foi abastecer num posto. Sabe disso? E aí a esposa dele, a Hillary Clinton, cumprimentou o frentista. Olá, tudo bem? Tudo bem. Aí quando saiu, aí Bill Clinton falou assim, você conhece ele? Ela falou, esse aqui é um antigo namorado de infância. Aí ele falou assim, tá vendo? Está vendo o livramento que Deus te deu? Se tivesse casado com ele, você era esposa de um frentista. Aí o que ela falou para ele? Não, se eu tivesse casado com ele, ele era presidente dos Estados Unidos. Ela está disposto a ser sábia. Ela está disposto a se colocar na posição. Ela está disposto a tomar posição. Falas assim, que agrega, que ajuda, porque tem palavra, amado, que arrebenta, tem palavra que mata, tem palavra que destrói, tem palavra que vai incitar o mal cada vez mais. Cadê as sábias nesta noite? Levanta a mão e diga glória a Jesus. Cadê os sábios nesta noite? Em nome de Jesus. Então vamos viver sabiamente. Vamos tomar decisões sábias na nossa vida. Aquela mulher estava com a família dela ia ser exterminada. A família dela não foi exterminada por causa de uma atitude sábia dela. A família dela não foi exterminada por causa de uma atitude sábia dela. E Deus está chamando os homens também para tomar atitude sábia, em nome de Jesus. As atitudes precisam ser sábias, porque quando as atitudes são sábias, tudo dá certo, em nome de Jesus. Eita glória! Davi, ele está virado. Davi ele está virado. Ele chegou, armou os homens e vão embora.
quando aquela mulher chegou ali, o esposo dela não sabia quem era. Quer dizer, sabia. Ele era insensato, ele era louco. Tá? Quem é Davi? Quem é esse Davi? Não conheço. Aí ela falou assim, eu sei. Quando ela prostrou diante dele, ela sabia diante de quem ela estava prostrando. Então disse Abigail, bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendito o teu conselho, bendito tu, que hoje me estorvaste de vir com sangue, e que a minha mão salvar. Bendito. Ela está dizendo o seguinte, tu és aquele que vai reinar em Israel, Ela sabia com quem ela estava falando. Você precisa saber com quem você está falando. E quando ela falou para Davi tudo aquilo, ela livrou Davi de derramar um sangue que poderia trazer consequências para ele. Ela livrou Davi. E o que aconteceu com Nabal? Olhe para mim. Nabal, Deus cuida. Não é você que vai vingar de Nabal. Por quê? Porque muitas das vezes fala assim, olha, eu casei e tá assim, tá assado e tchau, vou embora, vou viver minha vida. Se tiver algum insensato, quem vai cuidar é Deus. O seu papel é para os pés do Senhor. É para os pés do Senhor, é honrar o Senhor, é glorificar o nome do Senhor, é exaltar o nome do Senhor. Não fuja. Sabe o que aconteceu? Quando ela foi lá para Davi, que falou tudo para Davi, quando ela chegou em casa, aquele homem estava numa embriaguez tremenda. Sabe o que a Bíblia diz? Que Deus o matou. E aconteceu que, obrigado aí, amado, você está muito esperto, hein? E aconteceu que, passado quase 10 dias, tem um juízo, amado, tem um juízo para os insensatos, tem um juízo para os loucos, tem um juízo, mas eu quero dizer para você que está aqui nesta noite, ele teve a oportunidade, Nabal teve a oportunidade, recusou a oportunidade que lhe foi dada. Davi chegou com mansidão, o ungido foi lá com mansidão, o ungido foi lá com amabilidade. Quem é? Eu não conheço. Eu vim aqui dizer para você nesta noite, que ainda é tempo de você mudar, ainda é tempo de você mudar, ainda é tempo de você mudar. Depois de quantos dias? 1, 2, 3, eu não sei quantos dias falta, aleluia, mas tem tempo de você mudar, em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé nesta noite.